Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat. No programa de hoje nós vamos falar sobre o panorama da logística na Amazônia. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Nas últimas décadas, pouco se foi feito em projetos de infraestrutura para reduzir os problemas de deslocamento na Amazônia. Resolver questões de logística no translado entre estados é um objetivo a ser alcançado. Por conta das características físicas, o modal hidroviário é o mais utilizado, seguido pelo aeroviário e rodoviário. Para um melhor resultado no comércio da região, as rodovias atuam como complemento ao sistema hidroviário. E para falarmos deste assunto, nós convidamos o administrador Marques Gabriel, que é especialista em treinamento organizacional, consultor em logística e sócio-diretor da MB Consultoria. Marques, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pontos de Equilíbrio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Marques, o setor produtivo há muito tempo reclama dos gargalos logísticos. Qual é o atual cenário da logística na nossa região, afinal? As dificuldades são as mesmas, né? Se nós pensarmos no modal hidroviário, que é a porta de entrada e de saída da Zona Franca, nós temos poucos competidores, poucos fornecedores do modal hidroviário. Há uma concentração de players, então, que é nociva, inclusive, para os preços. Há uma concentração que, de uma maneira natural, pela lei da economia, acaba, obviamente, afetando os preços. Do ponto de vista do modal rodoviário, que junto com o hidroviário faz o rodofluvial, que é a maior parte da nossa carga que entra e sai do polo industrial de Manaus, também é um modal que vem sofrendo muito com condições muito ruins de estrada, aumento do preço do combustível, aumento do preço do pneu, ou seja, os custos logísticos em alta. Então isso obviamente faz com que tenha uma menos oferta de prestador de serviço nessa área, o que por outro lado faz com que o preço do frete nosso não caia, né? Nós acaba tendo um preço em muitos momentos aí dentro sendo elevado ao longo do tempo. Você mencionou esse modal que é o mais importante hoje, o mais abrangente, que é o rodofluvial. Antigamente costumava-se dizer que esse era o frete que tinha um preço mais competitivo. Hoje essa realidade mudou. Você mencionou o custo Brasil em relação à conservação das estradas tem comprometido. Não há mais diferença basicamente entre esses preços? O que acontece é que você teria no modal marítimo, na cabotagem, uma oportunidade de um frete menor do que o frete rodofluvial. Mas a cabotagem traz outros problemas, né? A cabotagem não é tão flexível, eu não consigo mudar a carga, né? No momento que o navio saiu daqui dentro, até ele chegar no sul e essa carga ser desembaraçada, é essa mesmo que acontece. Se houver uma mudança na flutuação do pedido do lojista, a indústria não tem como trabalhar isso. É um transit time longo também, ou seja, tem dificultadores para o modal de cabotagem. O transit time de 35 dias, isso hoje para a competitividade da indústria brasileira é muito ruim, né? E estoque, né? Porque na verdade eu estou forçando com que haja um aumento de estoque. Ou a própria indústria aumenta esse estoque, ou é o varejo que está aumentando, mas eu tenho um estoque maior para poder fazer frente à necessidade da cabotagem. Um outro item importante em relação à questão da cabotagem é que eu tenho um problema, eu aumento o problema de fluxo e contrafluxo. Se eu considerar fluxo, o material descendo, né? Zona Franca para o sul, é onde eu tenho um volume maior, é onde a cabotagem entra, mas eu teria um problema no contrafluxo, que é da carga que sobe para cá, da matéria-prima que vem para o sudeste. Então, no momento que eu aumento a quantidade de produtos que desce via cabotagem, eu pioro, de alguma maneira, o frete de subida, que a gente chama, o que de alguma maneira vai impactar nos custos logísticos. E o que deveria ser feito para atenuar esses gargalos? Existe algo no curto prazo, no médio prazo para atenuar? Investimento, a necessidade de investimento do Brasil de infraestrutura logística, a gente pode dizer que só tem nas 5 regiões alguns lugares que tem um pouco melhor, outros lugares que estão piores. Mas as dificuldades são as mesmas. Nós precisamos de portos, né? Nós temos hoje uma dificuldade enorme de área portuária em Manaus. Agora temos a lei dos portos, o que poderia aqui dentro facilitar o processo de competitividade a nível portuário, mas eu falta até área de portos.
A mesma coisa em Belém, também não tem tantas áreas de porto disponíveis. Na área de Porto Velho tem um pouco mais, mas também não tem muita área. Então, do ponto de vista de portos, é um problema para a gente. Eu já comentei que nós temos poucos fornecedores hoje do modal fluvial, principalmente para a balsa carreteira, que é a balsa, via de regra, que sai os produtos da Zona Franca e que entra também os produtos aqui dentro do polo industrial de Manaus. A nível de frete aéreo, né, de modal aéreo, nós temos hoje uma dificuldade também no próprio aeroporto, né? O aeroporto tem tentado se modernizar, tentado trabalhar, mas é uma dificuldade que nós temos. Fora outras dificuldades naturais nossas, né? Uma dificuldade muito grande de um porto funcionar 24 horas, de um aeroporto funcionar 24 horas, coisas que em qualquer lugar do mundo não se concebe um terminal logístico, seja ele de qualquer um dos modais, não trabalhar 24 horas. Você já esteve, por exemplo, em portos como Roterdã, Singapura e pôde constatar que esse fluxo de trabalho é contínuo? Em todos, né? Roterdã, eu visitei ano passado, o porto de Antuérpia, o porto de Duisburg, na Alemanha, que é um porto fluvial, tem muito a ver conosco, o porto de Xangai, hoje o maior terminal de contêineres do mundo, né? O porto de Dubai. São todos portos que funcionam 24 horas. Não só o porto funciona, mas como tudo. A aduana, a segurança, a vigilância sanitária, ou seja, todos os órgãos que estão ali dentro estão buscando uma produtividade muito grande portuária. A gente ainda está numa distância longa disso. Então, por exemplo, você mencionou a questão do desembaraço. Hoje não há auditores fiscais, não há auditores do Ministério da Agricultura para fazer esse desembaraço nos 3 turnos de trabalho, e quem acaba pagando a conta é o empresário, que tem que arcar com esse custo de estoque maior para que ele possa entregar o seu... Então, um ciclo vicioso que precisa ser estoque fica maior, atacado. A capacidade de mobilização, de imobilização do caixa também maior, porque eu estou colocando meu dinheiro no estoque, e o impacto até, inclusive, para a própria cidade. Hoje você vê os caminhões trafegando dentro de Manaus o tempo inteiro. Sim, né? sim. Sai lá do aeroporto, sai lá do Eduardo Gomes e atravessa a cidade com carga aqui dentro, e a mesma coisa de volta. A nível portuário, a mesma coisa. Nós não temos os portos centralizados no mesmo local, ou seja, avenidas importantes, artérias importantes da cidade, que são prejudicadas também num trânsito caótico pela questão da carga. Falta fiscalização nesse aspecto? Falta. Eu acho que falta a vontade de estabelecer, antes até da fiscalização, Marcelo, de estabelecer conjunto com todo esse, né, com esses stakeholders, com essa cadeia aqui dentro, qual a melhor maneira de a gente trabalhar. Pensando na cidade e pensando também, obviamente, na eficiência logística. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre o modal rodofluvial. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.